E vamos então aí dando sequência às nossas aulinhas de ética, o nosso IE Ética. E o IE Ética vem exatamente com essa inovação, né, da lei contra abuso de autoridade. A Lei 13.869 de 2019, ela foi publicada no nosso país e acabou acarretando a modificação de vários dispositivos legais. Entre eles, passou-se também a trazer a criminalização, olha que legal, criminalização da violação das prerrogativas do advogado. Artigo 7º-B, presta bem atenção, vamos fazer a leitura dele agora. Artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Bom, quanto ao tempo dessa detenção, eu não acredito que a prova vai chegar a esse nível de decoreba, né? A ideia de 3 meses até 1 ano. Mas sim, em quais direitos estariam sendo violados. Quais seriam, então, essas previsões aqui dos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 7º, que nós até já falamos sobre eles. E o que foi que eu fiz? Eu simplesmente coloquei já aí no material para facilitar a nossa vida. Então, gente, violar essas prerrogativas aí vai constituir crime. Quais são as prerrogativas? Vamos a ela com muita calma. Inviolabilidade do escritório, local de trabalho. Nós já falamos sobre isso antes. Lembra que eu comentei com vocês? Eu disse, olha, a inviolabilidade do escritório, do advogado, sua comunicação e tudo mais. Nós falamos sobre isso, a inviolabilidade. Não pode qualquer pessoa chegar lá no escritório e querer sair fazendo a bagunça no teu local de trabalho. Porém, nós também já vimos que essa inviolabilidade ela é relativa, já que é uma decisão judicial do juiz, do desembargador, do ministro, decisão judicial motivada, ele tem que explicar por quê, poderia dar a quebra dessa inviolabilidade quando aquele advogado estiver respondendo por um crime. Neste caso, lembre-se que o mandato vai ter que sair de maneira específica, pormenorizada, para evitar uma chicana lá no escritório do advogado. E quem é que vai então cumprir? Vai ser o próprio juiz? Não. Vai ser um oficial de justiça, um auxiliar, um policial, por isso que tem que ter um representante da OAB. Lembre-se também que não pode expor a clientela, a não ser que os clientes venham estar respondendo como partícipes coautores daquele mesmo crime que o advogado estaria respondendo. Tudo isso nós vimos já na aula passada. Então a regra é a inviolabilidade. Por mais que exista a exceção, a regra continua sendo a inviolabilidade. Então, se alguém desrespeitar essa prerrogativa, isso vai ser então configurado como crime. Como crime, a inviolabilidade do escritório local de trabalho. Segundo tema, comunicação com clientes. Isso aqui eu também já falei para vocês. Eu disse o seguinte, não existe mais a ideia da incomunicabilidade do preso. Todo mundo tem direito de falar com a sua família ou mesmo com o seu defensor, com o seu advogado. Disse para vocês que inclusive o advogado tem que ter uma salinha especial, reservada, pelo menos em tese, para poder receber aquele cliente ali, para poder conversar com ele. Disse também para vocês que se não for dado esse direito, isso é abuso. Pois bem, está aqui a prova disso. Tem sim o advogado direito de conversar com seu cliente pessoal e reservadamente. Recentemente, a prova da OAB cobrou uma questão que falava que o delegado, ou era o diretor do presídio, não lembro, ele entendeu que aquele prisioneiro era de alta periculosidade, portanto disse que somente poderia conversar com ele se tivesse uma procuração e também se fosse o policial do lado para ficar vendo o teor da conversa. As duas informações estão erradas, porque ter acesso ao seu cliente mesmo sem procuração, você pode, e a conversa tem que ser pessoal e reservadamente. Se estiver violando isso é considerado o quê? Abuso de autoridade. Eu cravei isso no nosso curso anterior, eu cravei isso que ia cair e realmente caiu. Participação da OAB na prisão, olha aí outro tema muito bacana que nós conversamos. A OAB sempre participa, se pode ser uma participação maior, crime relacionado ao exercício da profissão, vai ter que ter um representante da OAB para verificar se está tudo certo, ou então participação menor, quando a OAB for pelo menos comunicada. Como é que isso pode cair na sua prova? Ora, simplesmente pode cair um fato de que um advogado ou uma advogada se envolveu em um crime de trânsito, ou melhor, um acidente de trânsito. Um acidente, bateu lá no carro, quando desceu do carro, o advogado foi lá, deu uma porrada na outra parte, prenderam. Quando prenderam, chegou na delegacia, ele se apresentou, disse, olha, realmente aconteceu isso, mas eu sou advogado, viu? O delegado pegou a carteira e tá bom. Mesmo assim, não comunicou ao OAB. Abuso de autoridade. Rafael, quer dizer que nesse caso já seria abuso já. Por quê? Porque mesmo não tendo sido relacionado à profissão, a OAB tem que participar, porque a OAB sempre participa, a gente combinou isso. A OAB tem que ser pelo menos comunicada. Então, se não for comunicado, esse simples gesto por parte da autoridade policial já vai configurar abuso.
Imagine se for ainda relacionado à profissão, que tem que ter a participação da OAB. A participação é maior no caso da OAB. Então, muita atenção, tá bom? Para fechar aqui também, local da prisão. Isso aqui a gente também conversou. Sala de Estado Maior ou prisão domiciliar. Lembre-se que não é uma escolha. Primeiro, o advogado tem que ser preso na sala de Estado Maior. Se não tiver, é que se adota a prisão domiciliar. Lembre-se ainda que isso aqui é apenas aqueles casos de prisão cautelares, de prisões preventivas, prisões que vão ser dadas ao longo do processo. Por quê? Porque se o processo já transitou em julgado, já está condenado aquele advogado, aquela advogada, não vai ter esse direito, não. Vai ser preso no regime comum, dividido por idade, dividido por sexo, enfim, cuidado com isso, tá bom? A ideia aqui é durante o tramitado do processo. Como é que isso pode cair na prova? Durante o tramitado do processo, foi decretada a prisão preventiva do advogado José dos Anjos, e José dos Anjos foi colocado preso no sistema comum. Opa, durante o tramitado do processo, não pode. Ele deveria ir para uma sala de Estado Maior, até a gente deu como exemplo os quartéis generais, salas de Polícia Federal, ou se não tiver, deixa ele em casa, prisão domiciliar. Então, desrespeitou isso, foi colocado no lugar errado, isso constitui o quê? Abuso de autoridade. Esses quatro direitos do advogado, essas 4 prerrogativas, se forem desrespeitadas. Ufa, finalmente terminamos esse tema inicial. Que tema inicial? Exercício da advocacia, atividade judicial, extrajudicial, o serviço de advocacia ser indispensável à administração da justiça, serviços técnicos e singulares. Falamos sobre o mandato, a possibilidade de você renunciar, direito dos advogados. E o que é que nós vamos fazer? Agora, questões. Vamos colocar a mão na massa e começar a brincadeira. Nossa primeiríssima questão, e aí eu vou sempre colocando aí o exame, né, gente? Como eu disse, vão ter questões de exames mais longínquos e mais próximos nossos. Vamos lá. Caiu essa daqui no 17º exame de ordem. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas para sua admissão em registro em não se tratando de empresas de pequeno porte e de microempresas, consoante o Estatuto da Advocacia, devem. Lembra daquele exemplo que eu falei, Dona Maria? Do cachorro quente, de Dona Maria, daquela maionese caseira? Pois bem, é esse o caso. Veja, se for uma microempresa, empresa de pequeno porte, vai precisar contratar advogado para poder visar ato constitutivo? Precisa? Não precisa, não. Só que observe que a questão já deixou claro que não se tratava de uma pequena empresa, né, um pequeno porte ou microempresa. Opa, se não é uma empresa, uma microempresa ou empresa de pequeno porte, se não é, então vai para a regra geral, isso. E a regra geral diz o que mesmo? Que para poder visar ato constitutivo, acho que eu até coloquei isso no rascunho pra gente, não tenho certeza não. Mas para poder visar ato constitutivo, coloquei sim, olha aí. Para poder visar ato constitutivo dessa pessoa jurídica, nós vimos. Para poder levar registro no cartório de registro de pessoas jurídicas ou na junta comercial do Estado, tem que conter o quê? O visto do advogado. Tem que ter o visto do advogado. Esse visto só seria dispensável se fosse aqueles casos de microempresas, empresas de pequeno porte. Por isso, o nosso gabarito vai ser: letra A diz apresentar os dados do contador responsável? Não. Estatuto não diz isso, não. Letra B, permitir a participação de outros profissionais liberais? Nada a ver. Letra C, conter o visto do advogado. A alternativa letra C de chocolate é a nossa alternativa correta. A letra D diz indicar o advogado que representará a sociedade. Não, gente. Mas aí, ó, a pessoa que não estuda com IA e ética, não estuda comigo, acabaria querendo marcar a letra D, né? Pensando que tem a ver com advogado, então vou colocar a letra D. Errou! A alternativa correta é a letra C. Próxima questãozinha, fique esperto, viu? Olha o que diz a questão. Viviane, Paula e Milena são advogadas. Viviane acaba de dar à luz. Paula adotou uma criança e Milena está em período de amamentação. Parei. Qual das 3 tá buchudinha? Qual das 3 está grávida? Vamos olhar de novo? Vamos lá. Qual das 3 tá buchudinha? Viviane acaba de dar à luz. Então não tá buchudinha. Paula adotou. Também não tá buchudinha. Milena está amamentando já, então também não tá buchudinha. Observe que nenhuma das 3 tá buchudinha. Tu quer apostar quanto comigo que eles vão colocar questões só da buchudinha, só da gestante para elas? O que não cabe. Já deixei você ligado quanto a essa dica, né? Diante da situação narrada, de acordo com o Estatuto da UAB, assinale a afirmativa correta. Letra A diz: Viviane e Milena têm direito à reserva de vaga nas garagens dos fóruns dos tribunais? Tem esse direito? Não, isso é só da buchudinha. Nenhuma delas está buchudinha. Olha a letra D.
A letra D diz: Paula e Milena têm direito de entrar nos tribunais sem serem submetidas a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Falso também, isso é só pra buchudinha. Eu disse pra vocês que pelo menos metade das alternativas você iria eliminar. Agora é 50% de chance de acertar, né? Vamos lá então. Letra B diz: Viviane e Paula têm direito à suspensão de prazos processuais em qualquer hipótese e desde que haja notificação por escrito ao cliente. Gente, em qualquer hipótese? Não, somente terão suspensão se forem a única patrona da causa, eu disse isso. Portanto, letra B também está errado. Nosso gabarito novamente, letra C de chocolate. E a ética é chocolate com Rafael Novaes. Letra C diz: Viviane, Paula e Milena têm direito de preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Perfeito, esse é um direito concedido para todas, inclusive para a buchudinha, que não estava aí na questão, mas ela também teria esse direito. Portanto, gabarito letra C. Vamos então para mais uma questãozinha. Maria, advogada, adotou o recém-nascido João. Olha aí, adotou, não tá buchudinha. A fim de organizar a sua rotina, Maria verifica que tem contestação a apresentar em 15 dias e audiência agendada em 40 dias, em processos distintos, nos quais figura como única advogada das partes que representa. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A diz: Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, terá direito à reserva de vaga nas garagens? Não, né, gente? Esse é só da buchudinha. A gente viu aqui que ela não está buchudinha, não. Vamos lá. Letra B diz: Maria terá preferência de ordem para a realização da audiência, mediante comprovação de sua condição. Gente, observa. Eu disse que era um direito concedido para todas. Eu disse que os dias iniciais de adoção, inclusive, são fundamentais para a adequação daquela criança. Então, portanto, por ser o direito aplicado para todas, letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa correta. Vamos ver as demais. Letra C diz: Maria terá o prazo para apresentar contestação interrompido desde que notifique o cliente por escrito. Não, gente. O prazo é suspenso. Suspenso. Não é caso de interrupção, não. E letra D diz: Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, não deverá ser submetida ao detector de metal e aparelho de raio-x, se estiver acompanhado de João. Falso, isso é só da buchudinha também. Tô percebendo que só com o direito da buchudinha a gente teria matado a letra A, teria matado a letra D. Ficávamos entre B ou C. E aí a ideia da palavrinha interrompido deixaria a alternativa errada. Por isso, letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa correta. Bom, vamos avançando aí. A advogada Ana encontra-se no 5º mês de gestação. Finalmente, uma buchudinha. Agora é buchudinha, tá? Lembra aí. Em razão de exercer a profissão como, olha a palavrinha mágica, única patrona. Rafael, quando eu tô fazendo as questões, Rafael, eu não sei o que acontece comigo. Eu fico logo cego, eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver essas palavras mágicas. Por isso que tem que fazer a correria, tem que estudar muito, realizar muitas questões para você entender como é que a banca faz essa fuleiragem, né? Veja que eu peguei questões mais recentes. A anterior foi do exame bem recente, o 32º exame de ordem, né? E aqui do 24º. Então vamos lá. A advogada Ana encontra-se no 5º mês de gestação. Em razão de exercer a profissão como única patrona nas causas em que atua, ela receia encontrar algumas dificuldades durante a gravidez e após o parto. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. O Estatuto da OAB confere a Ana o direito de entrar nos tribunais sem submissão aos detectores de metais. Claro, ela tá buchudinha. Certo ou errado? Certo. Vagas reservadas nas garagens dos fóruns onde atuar. Ela tá buchudinha? Certo também. Preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia. Certo, é um direito de todas. E suspensão dos prazos processuais quando der à luz. Opa, suspensão? Mas só se ela for a única patrona. Sim, ela é a única patrona. Por isso, gabarito letra A, de A, chocolatado, é a nossa resposta. A letra B diz: o Estatuto da OAB não dispõe sobre direitos especialmente conferidos às advogadas grávidas. Já está errado. Letra C diz que o Estatuto confere a Ana o direito de entrar nos tribunais sem submissão aos detectores de metais. Beleza. Preferência na ordem das audiências a serem realizadas. Beleza. Mas não dispõe sobre vagas reservadas? Dispõe sim. A gente leu isso.
Letra D. O Estatuto da OAB confere à ANA o direito de entrar nos tribunais sem submissão aos detectores de metais. Ok. Preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia. Ok. E vagas reservadas nas garagens dos fóruns. Ok. Mas não dispõe sobre suspensão de prazos processuais quando der à luz. Dispõe sim suspensão 30 dias, desde que venha a ser a única patrona. Nós também já vimos esse ponto. Avançando, próxima questãozinha. O advogado Geraldo foi regularmente constituído por certo cliente para defendê-lo em um processo judicial, no qual esse cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação e o processo segue atualmente seu trâmite regular, não tendo sido, por hora, designada a audiência de instrução e julgamento. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, Geraldo resolve renunciar. Em 12 de fevereiro de 2019, Geraldo fez a notificação válida da renúncia. 3 dias depois da notificação, o mandante constitui novo advogado, substituindo-o. Todo o ocorrido foi informado nos autos. Considerando o caso narrado de acordo com o Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. Eu disse que você não é obrigado a ficar para todo o sempre com aquele cliente. Se a determinado momento você não dá mais com saco para aquele cliente, você pode renunciar. Para poder renunciar, qual é o trâmite? Lembre, artigo 16 do Código de Ética. Boca calada não entra mosca. Você não pode expor os motivos da renúncia. E você tem que seguir a previsão do artigo 6º do regulamento. Rafael, como é que funciona mesmo esse trâmite? Artigo 6º diz que você tem, então, que notificar o cliente. Em seguida, comunicar o juízo e, por fim, aguardar 10 dias. 10 dias para quê? Para que o cliente corra caramba, para constituir um novo advogado ou uma nova advogada. Rafael, passou 10 dias, ele não constituiu um novo advogado. Eu me responsabilizo ainda? Não. Já saiu. Rafael, mas se ele conseguiu um novo advogado antes de alcançar esse prazo? Por exemplo, 3 dias depois, que foi o caso da questão, você vai continuar respondendo pelo processo? Não. Você sai imediatamente, até mesmo para não embaraçar a atividade do colega que vai começar. Então vamos lá. Se 3 dias depois já veio um novo advogado, não faz sentido ele continuar, né? Letra A diz que Geraldo continuará a representar o mandante durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia. Falso. Letra B. O dever de Geraldo representar o mandante cessa diante da substituição do advogado, independentemente do decurso de prazo. Perfeito. Letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa correta. Letra C diz que Geraldo continuará a representar o mandante até que seja proferida e publicada a sentença nos autos. Ainda que recorrível? Claro que não, já tem um novo advogado. E a letra D diz que Geraldo continuará a representar o mandante até o término da audiência de instrução e julgamento. Falso também, já tem um novo advogado, por isso letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa. Mais uma questãozinha. O advogado X foi preso em flagrante enquanto furtava garrafas de vinho de valor bastante expressivo em determinado supermercado. Mas olha como ele é chique, garrafas de vinho... Esteja preso. Prenderam. Conduzido à delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, sem a presença de representante da OAB. Com base no disposto no Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Gente, nesse caso, a OAB vai participar? Sim, lembra comigo, a OAB sempre participa. A OAB sempre participa. A diferença está no tamanho de participação. Por quê? Porque se for relacionada à profissão, a participação vai ser maior, tem que ter um representante da OAB. Mas se a participação for menor, se não for relacionada à profissão, a participação vai ser menor. Ou seja, ela tem que ser o quê? Pelo menos comunicada. Neste caso, garrafa de vinho não tem a ver com a profissão. Então, participação menor, a OAB tem que ser comunicada para ter validade. Nesse caso aí, não precisava a presença do representante da OAB, não. Precisava da comunicação. Letra A diz: a lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade. Em razão da ausência de representante da OAB, devendo a prisão ser relaxada? Falso, né? Letra B. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada, desde que haja comunicação expressa a seccional da OAB respectiva. Perfeito. Letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa. Letra C diz que a lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade em razão da ausência de representante da OAB, devendo ser concedida liberdade provisória não cumulada com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Isso é aquilo pra enrolar, né? Caramba, tá tão bem feita essa alternativa. Deve ser letra C. Lascou-se. E a letra D diz que a lavratura do auto de prisão não é viciada e independe de comunicação seccional. Tá vendo aí?
O aluno que não estuda ética, caramba. Aprovei com esse iê. Ele pensa, pois é, eu me lembro alguma coisa desse que não participa, que a OAB só participa se for na profissão. Então, neste caso, não precisa nem comunicar. Vou marcar a letra D do demônio. Misericórdia, Rafael, tá amarrado. Gente, cuidado, viu? A OAB sempre participa. A maior prova tá nessa questão. Porque mesmo não tendo sido relacionado à prisão, ela tem que ser comunicada. Beleza? Bora avançando. Vamos ver se tem mais questões aí. Tem questão pra caramba. O advogado Carlos dirigiu-se a uma delegacia de polícia para tentar obter cópia de autos de inquérito no âmbito do qual seu cliente havia sido intimado para prestar esclarecimentos. No entanto, a vista dos autos foi negada pela autoridade policial ao fundamento de que os autos estavam sob segredo de justiça. Mesmo após Carlos ter apresentado procuração de seu cliente, afirmou o delegado que, uma vez que o juiz havia decretado sigilo nos autos, a vista somente seria permitida com autorização judicial. Agora que deu mesmo. Nos termos do estatuto é correto afirmar que, gente, mas foi o juiz que deu o segredo. Sim, mas eu sou advogado da própria parte. A prestou procuração, meu amigo, não pode ser negado esse acesso, tá bom? Vamos lá. Letra A diz, Carlos pode ter acesso aos autos de qualquer inquérito, mesmo sem procuração. Calma, Carlos, também não exagera. Letra B, Carlos pode ter acesso aos autos de inquérito sob segredo de justiça, desde que esteja munido de procuração do investigado. Letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa correta. A letra C diz, em caso de inquérito sobre segredo de justiça, apenas o magistrado que decretou o sigilo poderá afastar parcialmente o sigilo, autorizando o acesso aos autos pelo advogado Carlos. Eu acho que essa daqui né? Foi o juiz que deu, vou marcar. Lascou-se. Não existe essa vinculação não. A prestou procuração tem direito sim a ter acesso. E a letra D diz, o segredo de justiça de inquéritos em andamento é oponível ao advogado Carlos, mesmo munido de procuração. Pera aí, caramba, ele tem procuração da parte, então ele vai ter direito sim de ter acesso àquelas informações. Por isso, o gabarito letra B de bombom de chocolate. Mais uma questãozinha, vamos embora. O advogado Júnior foi procurado pela família de João, preso em razão da decretação de prisão temporária em certo estabelecimento prisional. Dirigindo-se ao local, Júnior foi informado que João é considerado um preso de alta periculosidade pelo sistema prisional, tendo em vista o cometimento de diversos crimes violentos, inclusive contra um advogado, integração à organização criminosa e descobrimento de um plano de fuga a ser executado pelo mesmo grupo. Diante de tais circunstâncias, o diretor do estabelecimento conduziu Júnior a uma sala especial, onde poderia conversar com João, na presença de um agente prisional destinado a garantir a segurança do próprio Júnior e dos demais. Além disso, foi exigida a prestação de procuração pelo advogado, antes de deixar o estabelecimento prisional. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Eu disse, caiu recentemente, abuso de autoridade. Você tem direito, mesmo sem procuração, de conversar com o seu cliente, que inclusive não cabe mais a ideia da incomunicabilidade. Já falamos sobre isso também. E não pode ter ali um agente para ficar bisbilhotando. Claro que não. Mas ele é de alta periculosidade, Rafael. Ai, meu amigo, o advogado Júnior que tá botando a vida dele em risco. Letra A diz, é exigível a apresentação de procuração. Falso. Letra B diz, não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista violam os direitos e implicam cometimento de fato penalmente típico pelo diretor do estabelecimento. Exatamente, artigo 7º-B, crime de abuso de autoridade. Letra B de bombom de chocolate é a nossa alternativa correta. A letra C diz, é exigível a apresentação de procuração. Falso. E letra D diz que não é exigível a apresentação de procuração. Já as condições exigidas para a realização da entrevista indicam violação de direitos. Devem ser combatidas por meio de medidas judiciais cabíveis, tais como impetração de habeas corpus, não se tratando de fato tipicamente penalmente, tipificado penalmente, sim, se trata de fato hoje tipificado, gente. Vê que coisa interessante. Isso caiu no 32º exame de ordem, né? Direito dos advogados. Caiu também no 30º exame de ordem. Para vocês verem, gente, portanto, que direito dos advogados cai muito. Então, em prova recente, caiu mais de uma questão no mesmo exame de ordem. Mais de uma questão abordando o tema de direito dos advogados. Para que você entenda o tamanho de sua importância. 2 questões no mesmo exame de ordem. Pois bem,
Nosso próximo tema agora vai trabalhar o campo da inscrição. Inscrição como advogado, que vai estar previsto, portanto, no artigo 8º do Estatuto. O que é que a gente vai fazer? A gente vai realizar, então, a análise de todos esses requisitos de acordo com o Estatuto e também de acordo com o que está no regulamento, no Código de Ética, enfim, vamos dar sequência em nossas aulinhas. Eu vou interromper esse bloco aqui um pouquinho mais cedo para que a gente não quebre o assunto no meio e eu volto, então, no próximo. Aguardo todos vocês. Até já já.